Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento para melhor compreendermos os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. O tema do nosso estudo desta noite trata do capítulo 1 do Evangelho. O título é Não Vim Destruir a Lei, especificamente no tópico O Espiritismo. Esse capítulo fala sobre as três revelações que são consideradas como revelações divinas, como um marco didático e histórico para a compreensão dos ensinamentos da máxima daquele que é encarregado e foi encarregado para dar uma orientação a todos os nossos habitantes do planeta terrestre, independente de qualquer nação, etnia, raça, sexo, mas o ensinamento para todos, sem nenhum tipo de privilégio ou preconceito. As três revelações são consideradas tão didáticas como se fosse a primeira através personificada em Moisés, a segunda com o advento do Cristo e a terceira o Espiritismo. O que se trata dessa máxima, o Espiritismo, quando no capítulo fala não vim destruir a lei? O Evangelho tem na passagem de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Assim está no Evangelho, em Mateus, lá nas primeiras orientações, após a passagem do Divino Rabi. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade vos digo que o céu, a terra não passarão, sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Evidentemente que boa parte das mensagens do Evangelho tem um sentido de interpretação que requer também uma compreensão da linguagem daquilo que foi pregado na época de Jesus. Mas vamos desvendando progressivamente sobre este capítulo. O que versa a compreensão da mensagem dos Espíritos da codificação de Kardec? O Espiritismo. O Espiritismo, assim, é posto como uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Essa ciência nova não é a ciência propriamente conhecida e reconhecida dentro do materialismo do mundo do orbe terrestre. É uma ciência que vem trazer uma explicação sobre a relação que há entre nós, homens, seres, irmãos encarnados por todo esse planeta, e essa mesma relação do mundo espiritual. Portanto, não se trata de uma ciência materialista. É uma ciência com um novo olhar. É uma mudança de paradigma, onde a ideia de um teocentrismo e com a ideia também de um materialismo que persiste até os nossos dias das religiões, dos aspectos religiosos, como também dos aspectos materiais, científicos, e o Espiritismo traz uma interpretação diferente, explicando também aquilo que, a certo modo, para o povo antigo, é algo sobrenatural, com as manifestações mediúnicas e os estudos dos tratados, especificamente dentro do Livro dos Médiuns,
propôs uma nova visão do homem como mundo espiritual. Esse mesmo espiritismo mostra não mais como coisa sobrenatural, como algo além da nossa compreensão e capacidade, mas ao contrário, como uma das forças vivas sem cessar atuantes na natureza, como fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos por alguns e por isso mesmo relegados às vezes lá no passado ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Partes das mensagens de Cristo permaneceram por um bom tempo ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Por ser uma mensagem feita na linguagem do aramaico, e após um certo tempo, do aramaico, a língua falada de Jesus, passando para o hebraico, e um certo tempo, após 70 anos, segundo alguns estudiosos, colocado ali as primeiras mensagens dos principais evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e São João. Mas tinha a questão também de uma linguagem hermenêutica de interpretação daquilo que realmente Jesus quis ensinar dentro do seu evangelho. E dentro de todo este caminho de ensinamento e interpretação, houve também as questões em relação a que a linguagem falada e depois o que for escrito, passando do aramaico, do hebraico e ali na linguagem comercial daquela época, o grego. Passamos por um período de interpretação através de reformas como a Vulgata Latina. Passamos por um período da reforma que Damaso pediu para que fosse feito, como também a Septuaginta. Dentro de todas essas passagens e em tentativas de interpretação do Evangelho, às vezes utilizando a hermenêutica, ou às vezes não tendo a compreensão do cerne, do fulcro que realmente Jesus queria deixar como ensinamento do Evangelho. Sendo assim, lá no Antigo Testamento, a mensagem está personificada como a primeira revelação em Moisés, mas no Novo Testamento está personificada na figura do Mestre Jesus. E o Espiritismo é uma terceira revelação de Deus que não tem ela em si personificada em nenhuma figura, em nenhum ser humano, em nenhuma individualidade. Porque ela é fruto de um ensinamento dado não por um homem, não por homens, não por doutrinas materialistas e nem por segmentos materialistas ou pseudo-materialistas ou pseudo-científicos sobre o que é o ensinamento do Evangelho. Mas é fruto também dado pelos Espíritos, os Espíritos da codificação, que são as vozes do céu em todos os pontos do orbe terrestre, por uma multidão inumerável de intermediários, assim como foi feita no início pelo Livro dos Espíritos, com as mais 1000 comunicações feitas pelos médiuns, e Kardec como codificador, certificando das mensagens dadas em todos esses comunicantes, dentro das perguntas que foram formuladas dentro do Livro dos Espíritos. Portanto, não sendo uma obra humana assinada por Kardec, porque ele mesmo reconhecera que não era o autor daquela grande revelação. Daí, adotar o pseudônimo, porque o pesquisador, o homem, o cientista, apesar de dar a sua compreensão como intermediário, como todos nós, assim somos também, ele não é e não considerou como autor da obra. Como também os espíritos conscientes dessa comunicação não coloca, através das mensagens de psicografia, que eles não são os autores ou os responsáveis. Havendo, às vezes, dentro dessas comunicações, um fenômeno também de animismo, da interferência do médium. Mas no caso específico de Kardec, nas mensagens da codificação do Evangelho,
o Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno e a Gênesis, foram obras, mensagens, não de um espírito, não de um coletivo de pessoas com aquele pensamento em comum, mas uma mensagem de espíritos da luz para dar uma nova oportunidade de entendimento para a humanidade. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo reafirma a mensagem de Jesus. Igualmente, não venho destruir a lei. E qual que é essa lei? Não venho destruir a lei cristã, a lei do amor. A mesma lei que Jesus não veio destruir, das leis dos 10 mandamentos, lá no Antigo Testamento por Moisés. Então, o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou ou Cristo ou o cristianismo, mas desenvolve e completa e explica essa relação do mundo espiritual com o mundo material em termos claros para todo mundo. O que foi dito, simplesmente às vezes de forma alegórica, para a compreensão, para o entendimento do povo, à medida que fosse evoluindo. O Espiritismo consta no próprio Evangelho. Não, ele vem cumprir o que o Cristo anunciou e preparar as coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo, que ele mesmo preside, o governador dessa obra. Assim como preside, conforme igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara para o reino de Deus na terra. Uma regeneração que não será imposta por decreto, por legislações humanas importantes e necessárias nas nossas relações do mundo material, mas uma relação espiritual, uma compreensão de mundo não simplesmente vendo, porque meu reino não é deste mundo. Se assim não fosse, eu não teria dito. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A morada do meu Pai é o universo, dos diferentes mundos que existem por toda essa obra que temos de conseguir e ascender, saindo do mundo primitivo de provas e expiações, um mundo aí que predomina ainda o mal sobre o bem, o materialismo. Também compreendemos as desigualdades existentes, desigualdades de toda ordem, mas desigualdades não frutos do Criador, mas desigualdades frutos, em consequência, dos nossos erros do presente, do passado e principalmente do egoísmo e do orgulho individual de cada ser humano, de certa forma, trazendo consequências ainda nas nossas relações humanas. Essa compreensão de trazer uma união e uma aliança da ciência e da religião. Da religião no sentido de religar a criatura ao Criador, aquele que todos nós temos o sentimento, mas não como religião, como um órgão físico estrutural, simplesmente de uma congregação de homens, mas uma religião de religar aos seus filhos, ao seu Pai, um sentimento de maior união e fraternidade. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra a do mundo moral, do mundo espiritual. Ambas, porém, têm o mesmo princípio, que é de Deus, e não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir as suas obras. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação equivocada e de um excesso de exclusivismo de um lado ou de outro. Daí o conflito que sempre existiu, dando origem à incredulidade humana e à intolerância dos homens. Haverá os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, e esse véu será lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino
tem se ser levantado em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar e terá que levar em conta o elemento espiritual, em que religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão ao mútuo concurso. Essas palavras estão descritas no próprio Evangelho, na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a ciência dos homens, é as ciências espirituais, mas que essas ciências dos homens, e não às vezes pseudociências, sejam colocadas a serviço de doutrinas, ou de ideias, ou de homens, mas que sejam colocadas em benefício do homem, da humanidade e de todos os irmãos, de maneira amorosa, fraterna, dando a todos os direitos, como também as obrigações e os deveres concernentes da nossa realidade no mundo material. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repelindo-se às vezes mutuamente. Será preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separa, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros, a existência de todos os seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, faz-se uma nova lógica de uma luz, que a fé irá dirigir-se à razão, e a razão irá encontrar nada que seja ilógico, mas essa fé em o Criador, esse materialismo será vencido. Queridos irmãos, há alguns que ficam para trás, até serem arrastados pelo movimento geral que esmaga e tentam resistir em vez de acompanhar essa lei de evolução e de progresso. É toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Vejam bem que o Evangelho, Kardec e os espíritos colocaram uma revolução moral, não uma revolução de homens, não uma revolução de pessoas, de classes, de pessoas, de classes, de lutas mentais, psíquicas, materiais, humanas, mas uma revolução moral, e se opera ali dos espíritos. E essa sim será supervisionada pela espiritualidade, possibilitando marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução moral e espiritual serão fáceis de se prever e que elas irão produzir inevitáveis modificações em consequência das relações, das nossas relações sociais, às quais ninguém terá força de se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resulta da lei do progresso, que é a lei de Deus. Uma revolução que modificará a partir de cada ser, construindo individualmente e não coletivamente, e não por decreto, não por armas, não por destruição, não por brigas e contendas, mas uma revolução que cada um irá compreender a sua real necessidade de evoluir, de progredir para um mundo não mais de provas, mas iniciando um mundo de regeneração, que não é necessário esperar o Messias, que esse mesmo Messias vem se configurar em figuras humanas ou doutrinas de homens. O grande Messias não se encontra na figura do Salvador, mas a salvação que cada um começa e inicia trabalhando pela sua modificação individual. Traz aqui no Evangelho a instrução dos exercícios sobre essa nova era. Deus é único, e assim fora colocado por Moisés.
a implantação do monoteísmo, saindo daquele povo, daquela diáspora de adoração de vários deuses, de várias imagens, ensinando que o Espírito que ele enviou em missão para tornar conhecido não só os homens, não só os hebreus, mas também para todos os povos pagãos. O povo daquela época, o hebreu, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar por Moisés e pelos profetas aos olhos dos homens e fez cair o véu que os ocultava em relação à divindade, não uma divindade com vários deuses. Mas a verdade é como a semente e ela deve ser plantada, edificada e trabalhada a cada época no seu tempo da humanidade. A evolução não dá o salto, o processo de ensino e aprendizagem não dá salto, principalmente o processo de ensino e aprendizagem espiritual. Não se trata aqui de um processo cognitivo, mas um processo espiritual. Os mandamentos dados, enviados por intermédio de Moisés, contêm esse primeiro germe da ampla moral cristã. Mas nem por isso esses 10 mandamentos de Deus, que são importantes e são necessários, estão dentro das leis, porque Cristo não destruiu, muito menos o Espiritismo. Ele deve ser uma espécie brilhante para como um farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade deveria e deve percorrer. Não podemos abandoná-los e deixá-los como se fosse algo ultrapassado, respeitando a todos, amando a todos, ao próximo como a si mesmo, não destruindo o ser humano de nenhuma forma, de nenhuma espécie, em nenhum tempo e período da vida, desejando ao próximo o que desejamos a nós mesmos, a todos indistintamente, aos nossos irmãos, amigos e aqueles outros que não despertamos ainda o mesmo sentimento de afeto, mas que temos que reconhecer o sentimento de respeito, porque fazemos parte de uma mesma humanidade, tendo como vínculo o mesmo Pai, para iluminar essa estrada que toda essa humanidade deverá percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento daquele povo que se encontrava ainda à adoração de vários deuses, e ali propunha regenerar esses povos que não ainda tinham a compreensão do monoteísmo, de modo afastando o local de adorações que não devesse mais utilizar essas práticas. Apesar da inteligência do povo daquela época, notável em alguma parte no tocante material e das artes, mas ainda estavam muito atrasados em moralidade e não teriam se convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Isto ainda continua acontecendo na humanidade. O Cristo foi o iniciador dessa moral mais pura, não destruindo a lei de Moisés, mas trazendo essa compreensão da moral cristã evangélica, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos. E Jesus, quando for indagado, ele pediu, embainhe a sua espada. Porque a revolução que ele haveria de fazer não é aquela que estava com a preocupação do Império Romano ou com o Império Judaico. Não era esse reino material, não era o reino das relações humanas sociais, mas um reino de relação espiritual, de fazer brotar nos corações dos homens a caridade, o amor ao próximo e estabelecer a solidariedade comum de uma moral que, enfim, que há de transformar as pessoas do planeta Terra, tornando aqui, num período que não sabemos e não temos essa data específica, como morada para os espíritos um pouco mais evoluídos. Espíritos onde que o mundo de regeneração poderá se fazer presente. E quando será? Quando todos nós iniciarmos individualmente a compreensão dessa lei de progresso e que o Espiritismo, trazendo essa alavanca que Deus utiliza para fazer que a humanidade avança como ser espiritual
e não como ser material. Chegará o tempo em que as leis morais hão de se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem essas leis, elas de serem seguidas numa mesma rota, percorrendo as ideias de liberdade por seus precursores. Liberdade, igualdade, fraternidade. Princípios ditos lá atrás, desde os períodos revolucionários. Mas como podemos perceber, que não será as revoluções humanas, não será as revoluções de grupos sociais, mas revoluções, homens, seres espirituais, com a compreensão que somos seres espirituais em experiência material e que deveremos restabelecer relações fraternas, humanas, respeitosas, sem nenhum tipo de discriminação de raça, de credo, de religião, de etnia, de condição material, de todos os povos sem exceção, todos tendo o direito de estarem presentes aqui, no mesmo órgão, no mesmo planeta. Mas, enquanto o mundo de regeneração não se abre nos nossos caminhos, mas Jesus trouxe essa compreensão, e o livro dos Espíritos e a terceira revelação e o Espiritismo vem nos trazer essa compreensão que o mundo espiritual é superior e mais importante que o mundo material. E se Moisés abriu esse caminho, Jesus continuou essa obra. E o Espírito israelita, em 1861, pediu e confirmou: o Espiritismo concluirá a obra de regeneração para a humanidade. Estando isso afirmado na última passagem desse mesmo capítulo, em 1861. Queridos irmãos, trazendo essas luzes para todos os homens, mulheres, brasileiros, de todos os povos, que não tenhamos os nossos pensamentos e sentimentos contrários a esse do Evangelho de Jesus, posto lá desde o início por Moisés, nos seus mandamentos, nas orientações das bases cristãs, da sabedoria, das parábolas de Jesus, e essa nova ordem de compreensão dada pela terceira revelação e Espiritismo, que somos seres espirituais. Segue e confia, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro, guarda a bênção da fé sobre o madeiro, da aflição que punge e dilacera. Trabalha, serve, crê, ajuda e espera. Um dia o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera. A cruz que te aguiou é o luminoso preço da alegria, na vida que nos aguarda além da morte. Sob as bênçãos de Jesus, a proteção da Mãe Santíssima e de todos os homens de boa fé, encarnados, e de toda essa obra espiritual, possa ajudar a todos concluirmos essa grande obra de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, iniciando uma nova ordem mundial de mundo, não mais de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, a iniciar em cada ser, individualmente, hoje e eternamente. Que Deus os ilumine, que Deus os abençoe e nos ajude nessa grande transformação oral de todos, com todos e para todos. Deus os abençoe.